De São João para Seu João apresenta um passeio histórico pela história de São João del Rei, pela sua formação, nos seus pontos principais da história. Hoje contaremos a história de São João del Rei, que nasceu no ciclo do ouro e cresceu como entreposto das rotas entre o interior de Minas e o litoral. Ao longo dos séculos, criou um rico conjunto barroco e participou de episódios políticos relevantes. E hoje é referência turística na Estrada Real e no patrimônio ferroviário. Olá pessoal, estamos aqui no Porto Real da Passagem. Estamos usando aqui esse nome, que é o nome antigo que havia nesse local entre São João del Rei, aqui atrás de mim, e Santa Cruz de Minas, que está aqui na minha frente. Nós estamos do lado de Santa Cruz, mas bem na divisa dos dois municípios. O Porto Real da Passagem era um lugar onde havia o ponto oficial de travessia do Rio das Mortes, pelo caminho geral do sertão, exatamente onde hoje, né, é essa divisa de São João e Santa Cruz. Então isso chamava-se o Porto Real da Passagem, lá no início da colonização desta região aqui. O caminho geral do sertão ele vinha de São Paulo e atravessava o atual sul de Minas, o território de Minas Gerais, das minerações, e subia em direção ao nordeste de Minas, região de Jequitinhonha, enfim. E os bandeirantes paulistas, eles trilharam muito por esse caminho durante muitos anos, avançando sertão adentro, que era tudo despovoado do povo branco, né? Era só povoado pelos povos originários, que eram os donos da terra, os verdadeiros habitantes. Então já havia um povoamento. E eles avançam nesse interior à busca de riquezas minerais. Eles procuravam principalmente prata e esmeralda. Como eles não acham nenhuma coisa nem outra, eles acabam achando muito ouro. E também vão fazer muito ataque aos agrupamentos indígenas e, além das mortes geradas, praticamente aniquila o povo indígena, eles levam eles também como prisioneiros, transformando eles em escravos. Então isso aí foi muito utilizado. Infelizmente, é uma página triste da história. E esse local, Porto Real da Passagem, no finalzinho do século XVII, eu não disse 18, 17. Muitas pessoas ficam repetindo 18, mas a história começa um pouquinho antes. Estabelece-se aqui nessa região, o lugar exato ninguém sabe, isso não está configurado nos registros históricos, o ponto exato, o ponto preciso, um agrupamento de sertanistas de São Paulo que fazem morada fixa aqui, chefiados por Tomé Portes del Rei. E eles formam aqui o primeiro núcleo habitacional desse processo de colonização aqui na região, que ficou chamado Arraial do Rio das Mortes. E esse Arraial do Rio das Mortes foi a base de povoamento de toda uma vasta região. E aqui começa a cobrança de um pedágio, de um imposto, uma taxa, né, para a travessia do rio, que na época não existia ponte, era feita por meio de canoas. Então as pessoas pagavam uma taxa e o pessoal do Tomé Portes fazia esse transporte. Então parte desse valor era tributada à coroa, daí o nome real, né? E durante muitos anos funciona assim. Bem mais tarde é que vai surgir uma ponte aqui. Tomé Portes ele foi nomeado como guarda-mor da região no ano de 1701. Né? Ele já estava estabelecido desde o final do 17, em data imprecisa, não sabemos a data exata que ele chegou, mas em 1701 ele já é nomeado guarda-mor. E a ponte só surge por volta de 1730 a 1735, o período de construção dela. Por que é variável esse período? A gente sabe que tem autorizações em 1730 e que em 35 ela estava pronta. Então foi nesse período que ela foi construída. Existe relato que antes de 35 já havia passagem de pessoas. Era uma ponte de madeira, ela foi demolida na década de 1970, né? E essa ponte de madeira, bem anterior a essa atualmente de concreto armado, a gente ainda pode ver dela um pouquinho dos vestígios de madeira fincados aqui dentro no leito do rio, junto dessas pedras. Ainda se vê algumas pontas de madeira saindo da água, né, ou então na base da terra, subindo. Eram os pilares, né, de sustentação dessa ponte, que foi usado a aroeira do sertão, né, ou urundeúva, uma madeira extremamente resistente à podridão, uma madeira muito dura, muito forte, que resiste ao apodrecimento, ao desmanche pela água. Então você vê, em 1730,
A ponte já destruída foi retirada, até hoje existe madeira dela fincada dentro do rio. Se as igrejas são consideradas patrimônio cultural da cidade, esta rua é patrimônio da vida cotidiana. Sejam muito bem-vindos à Rua Santo Antônio. A Rua Santo Antônio não foi desenhada numa prancheta, ela nasceu no caminhar das pessoas. Estamos na Rua Santo Antônio, a primeira rua de São João del Rei. Por aqui passaram os primeiros bandeirantes, vindo em busca de minerais e pedras preciosas. A Rua Santo Antônio também é uma das primeiras entradas de São João del Rei. Por aqui passaram os bandeirantes que chegavam nessa terra. A rua é estreita, sinuosa e, como vocês podem ver, a curva é natural. O caminho original desviava de obstáculos naturais. Hoje é aqui que a alma de São João canta. É a casa da Lira São Joanense e Ribeiro Basto, orquestras bicentenárias, que fazem da rua o corredor da música. A fundação está associada ao ciclo do ouro em Minas Gerais, tendo atraído os primeiros habitantes em busca de ouro e comércio. Em 8 de dezembro de 1713, o Arraial recebeu foros de vila e se tornou São João del Rei, uma homenagem ao Dom João V, rei de Portugal, e ao bandeirante Tomé Portes del Rei, o bandeirante fundador da cidade. No ano seguinte, a vila se tornou sede da recém-criada comarca do Rio das Mortes, com isso consolidando o poder e a importância administrativa da vila. Em 6 de março de 1838, São João del Rei foi elevado à categoria de cidade pela Lei Provincial número 93. Esse marco legal acompanhou a evolução administrativa iniciada no século anterior. E é aqui que a cultura barroca ganha forma. A pedra bruta se curva na elegância da igreja de São Francisco e brilha no interior da Catedral de Nossa Senhora do Pilar. Essas paredes, durante séculos, ouviram orações e músicas sacras, criando uma atmosfera que a gente sente na pele até hoje. Fala pessoal, estamos aqui na mina Presidente Tancredo Neves. É uma das minas de São João del Rei, que compuseram esse grande conjunto de ramais de minas que remontam ao século XVIII. Estamos aqui no meio de uma fenda, que eu posso mostrar. Toda essa área livre era um veio de quartzo. O veio de quartzo ele é um local onde tradicionalmente, de forma mais comum, se encontra o ouro. Na formação geológica das pedras, as fendas, que a gente pode chamar de veio, foram preenchidas por água hidrotermal, onde está presente o dióxido de sílica, e junto do dióxido de sílica se encontrava o ouro. Então, dessa formação, se você encontra o veio, onde está presente o quartzo, muito possivelmente você vai encontrar grandes quantidades de ouro. E essa fenda da rocha, aqui da mina Presidente Tancredo Neves, essa fenda todinha era um veio gigantesco, onde estava concentrado quartzo e muito ouro. Então estamos exatamente onde o veio ele foi removido para a extração do ouro. Bem, todo esse ouro que foi minerado, foi extraído, não somente dessa mina, mas como de todas as minas que foram abertas em São João del Rei. Nós até costumamos brincar que São João del Rei tem uma cidade subterrânea, porque todas as minas elas precisavam perseguir os veios para poder estar extraindo essas grandes porções de ouro. São João del Rei teve uma produção gigantesca de ouro, muitos dizem que até 10 vezes mais ouro do que foi extraído na cidade de Tiradentes. Pessoal, como esse tema da mineração em São João del Rei é muito amplo, ele se confunde um pouco com a história de São João del Rei. Nós faremos um vídeo focado apenas na mineração e na questão das betas, que são vastas aqui em São João del Rei, e apresentando essa questão da história da mineração,
a importância dela e como se deu a formação de São João del Rei graças à mineração. Inclusive, apresentaremos no vídeo um novo roteiro de São João del Rei focado exatamente nas betas e na vivência da comunidade em volta do ouro de São João del Rei. Pessoal, fiquem ligadinhos que em breve vamos lançar esse vídeo incrível. A gente vai disponibilizar em todas as redes sociais, no canal do Seu João Informa. Então, pessoal, segue a gente nas nossas redes sociais, vai estar aqui embaixo. E no TikTok também vai estar no seu canal do Seu João Informa. Curte a gente bastante e deixa o seu like lá. Estamos aqui no Fortim dos Emboabas, que simboliza muito bem a questão, o tema histórico da Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas, oficialmente, vamos dizer assim, aconteceu de 1707 a 1709. Em verdade, o clima de desentendimentos entre dois grupos que exploravam as minas já estava configurado um pouco antes. As tensões entre os paulistas e os não paulistas já vinham acontecendo. E até a questão de chamar de paulista tem que ser meio entre aspas, né? Porque na época a capitania não era São Paulo isolado como nós entendemos hoje. Inclusive tinha a capitania de Itanhaém, né? Capitania de São Vicente, era outra configuração administrativa. Mas a gente fala paulista de uma maneira que todo mundo entende e fica claro dentro da história. E os não paulistas eram todos aqueles que não vinham dessas capitanias. Para eles, indiferentemente, era chamado de maneira pejorativa de Emboabas. Então, Emboabas, por exemplo, quem nascia na capitania de Pernambuco era o Emboaba, se era um baiano, se era um fluminense, se era um reinol, como se chamava então, a quem nascia em Portugal, lá no continente europeu, tudo isso era Emboaba. Então, de um lado estavam os Emboabas, do outro lado estavam os paulistas, e eles tinham diversos níveis de disputa, eram disputas de natureza política, de prestígio junto à coroa, e também a disputa pela posse, pelo domínio das melhores áreas de mineração. E esse clima de tensão ficou um grande período como uma espécie de guerra fria, né? De muita ameaça, de muita tensão, mas pouco efetivamente chegando às vias de fato. Mas existiram alguns episódios que foram muito marcantes e que de fato viraram um combate, né? Teve aí mortes, disparos, etc. Um deles foi aqui na região do Alto das Mercês, que foi um momento em que os Emboabas, né, estavam sitiados. Eles foram sitiados por um grupamento paulista muito grande que chegou e circulou toda a área, né, e começou a alvejar eles. Então a população teve que se convergir para um ponto que ficou então conhecido como o Fortim dos Emboabas, que era uma edificação que tinha mais resistência, mais estrutura, né, uma área maior, e que conseguiu reunir essas pessoas que então estavam no Arraial Novo de Nossa Senhora do Pilar. E os paulistas fizeram um grande dano, né? O relato histórico diz isso. Fomos alvejados tanto pelas frentes quanto pelas costas. Se nós pensarmos a posição aqui do Alto das Mercês, como é inclinado, né? E eles circularam a região, uma parte dando tiro de baixo para cima e outra de cima para baixo. Então é natural que eles recebessem tiro também pelas costas. Então teve lá algumas mortes, diz que foi bastante pessoas que morreram, embora com um número controverso, né? Mas esse episódio ficou conhecido como cerco ao Fortim dos Emboabas. Fortim, um diminutivo de fortaleza. Vencida essa questão da guerra, né? Essa região aqui foi pouco a pouco sendo ocupada, sendo povoada, né? Construções ainda muito precárias, muito junto das minas, e também tem relatos disso, né? Que as construções eram muito, muito simples, praticamente casas feitas de pau a pique, cobertas de capim ou de palha, e que são construídas junto das minas, que à medida que as minas avançam, essas casas são destruídas e feitas um pouco mais adiante. Então essa formação urbana muito precária, muito primitiva, ela permanece por muito tempo, até haver uma consolidação disso que nós hoje conhecemos como um núcleo histórico, ou centro histórico, né? Então aqui é uma região muito simbólica para a história da cidade. E esse casarão do século XVIII, hoje está sobre a responsabilidade da Universidade Federal de São João del Rei, propriedade da universidade, né? Esperamos muito de ver reaberto aqui o Museu do Barro, aqui dentro desse local, né? Ficamos muito felizes que esteja na mão da universidade. Foi recentemente recuperado, restaurado, encontra-se em muito bom estado e é uma pérola dentro da arquitetura
aqui de São João del Rei. Outro ponto muito interessante sobre São João del Rei é que ele faz parte da Estrada Real, o Caminho Velho, que basicamente é o quê? Quando a coroa portuguesa se assentou nas terras aqui do Brasil, ela começou a extração de ouro em Minas Gerais, ela precisava de uma rota para tirar o ouro de Minas Gerais para levar inicialmente para Paraty. Que o São João del Rei fazia parte dessa rota, desse caminho. Inicialmente conectava Ouro Preto a Paraty. A extração do ouro começava em Ouro Preto, Mariana e cidades que tinham muita abundância de ouro, e o ouro era escoado até chegar em Paraty, que inicialmente dali partia para Portugal. O caminho velho conectava Ouro Preto a Paraty. Só o que acontecia? Era um caminho muito longo que fazia muitas voltas e acontecia muito o quê? De roubo e pirataria. A coroa portuguesa, percebendo isso, que estava perdendo muito ouro com esse caminho, criou um caminho novo, que esse não passa em São João del Rei. Só que ele conectava Diamantina ao Rio de Janeiro, porque teve a descoberta do diamante. Então, aproveitando essa questão de ter que aumentar a rota, o caminho até Diamantina, foi desenhado um caminho que conhecemos hoje como Caminho Novo, que conecta Diamantina ao Rio de Janeiro, que é consideravelmente menor. Com a vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808, aumentou a demanda por rotas mais eficientes entre Minas e o litoral. Em 14 de novembro de 1811, a Real Junta do Comércio autorizou a abertura do Caminho do Comércio, concluído em 1816. Esse caminho ligava o Porto de Iguaçu, atual Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, ao interior, subindo pela Serra do Tinguá e cruzando o Vale do Rio Preto até São João del Rei. O Caminho do Comércio substituiu o antigo Caminho Novo, em trechos estratégicos, sendo mais curto e menos sujeito a pedágios, o que ofereceu escoamento de gado, porcos, toucinhos, aves e queijos do sul de Minas rumo à corte. Em sentido contrário, chegava o sal, azeite, vinho, bacalhau, ferramentas e escravos para as fazendas mineiras. Um fato muito interessante também da história de São João del Rei é Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, que nasceu na Fazenda do Pombal, que não se sabe exatamente se a Fazenda do Pombal, na época de seu nascimento, pertencia a Ritápolis, São João del Rei ou Tiradentes. É uma polêmica que circula sobre essa questão, porque não tem fontes primárias, pessoas da época que afirma aonde que ele nasceu, se é Tiradentes, São João del Rei e Ritápolis. Na justiça, quando teve essa disputa, São João del Rei ganhou, afirmando que Tiradentes era são joanense, mas não se tem provas para ter certeza de tal nascimento. Tiradentes nasceu em 1746, como dito, na Fazenda do Pombal, e foi peça central na Inconfidência Mineira. Não era um de seus líderes, mas foi uma peça muito conhecida pela questão da sua morte em 21 de abril de 1792. Aqui está a estátua de Tiradentes em homenagem a essa figura histórica tão importante e tão polêmica de São João del Rei e de Minas Gerais. Também São João del Rei teve destaque central na Inconfidência Mineira, com encontros dos participantes, fora que Tiradentes, são joanense, como eu disse, não temos certeza, mas teoricamente são joanense, Barba e Leodora, fora outras figuras muito importantes que se encontravam em São João del Rei e cidades próximas para debater a questão da Inconfidência. Inclusive, se a Inconfidência tivesse dado certo, a capital de Minas Gerais, do país Minas Gerais, seria São João del Rei e Ouro Preto seria um polo estudantil de faculdades e escolas focados para a elite. E São João del Rei assumiria a capital de Minas Gerais, na época Ouro Preto, Vila Rica. Estamos agora em frente ao chafariz da legalidade, que tem uma importância muito grande histórica para São João del Rei, que foi um episódio muito importante que São João del Rei foi capital de Minas Gerais por 51 dias. O que acontece? Em Ouro Preto, que hoje é Ouro Preto, na época Vila Rica, aconteceu a Revolta do Ano da Fumaça. Um grupo de caramurus depôs o presidente provincial de Vila Rica e até propôs um novo governo.
Para manter a legalidade, o vice-presidente foi transferido para São João del Rei, que fez essa função de capital, junto com o presidente. A capital de toda a questão de Minas Gerais ficou sendo como base aqui em São João del Rei. Por cerca de 51 dias, a província conviveu com dois centros de poder: o governo rebelde em Vila Rica e o governo legal em São João del Rei. De fato, por esse breve período, a vila foi consagrada à capital de Minas Gerais. Os atos oficiais foram realizados em São João del Rei. Em 1834, para comemorar esse papel, foi construído o chafariz da legalidade em São João del Rei. O episódio durou até maio de 1833, quando tropas fiéis restabeleceram o poder à província de Vila Rica. E São João del Rei deixou de ser capital. Foi apenas por esses 51 dias um ato excepcional. Estamos agora no complexo ferroviário de São João del Rei. No final do século XIX, São João del Rei se consolidou como um importante entroncamento ferroviário. A Estrada de Ferro Oeste de Minas foi inaugurada em 1881, conectando São João del Rei a Tiradentes e depois o sul de Minas ao Rio de Janeiro. A inauguração contou com a presença de Dom Pedro II, imperador do Brasil. Isso mostra o tamanho do prestígio e a importância do empreendimento da ferrovia para São João del Rei. A ferrovia impulsionou o escoamento para produtos agrícolas, minerais e manufaturados, e impulsionou a instalação de bancos, jornais e eletricidade na cidade, sinais da modernização. Em 1881 também se registra o movimento de industrialização, e em 1893 foi inaugurada a primeira indústria têxtil local, a fiação e a tecelagem são-joanense. A Maria Fumaça liga o trecho de São João del Rei a Tiradentes, num trecho de 13 km. O trem turístico liga as duas cidades por um trecho de 40 minutos, margeando a Serra de São José e o Rio das Mortes. O trecho turístico é tombado pelo IPHAN desde 1989 e funciona com bitola original de 76 centímetros. Na estação ferroviária de São João del Rei encontra-se o Museu Ferroviário, onde encontra-se os documentários sobre a EFON e os maquinários antigos da ferrovia. Pessoal, eu sou o Dalton Cipriani, sou instrutor de formação profissional e guia de turismo também aqui em Minas Gerais e gostaria de convidar vocês para conhecer um pouquinho mais sobre a participação dos italianos na cultura, na história de São João del Rei, começando por aqui, pela Casa da Baronesa de Itaverava, local onde os primeiros italianos, quando chegaram, foram recebidos em São João del Rei exatamente aqui. Lá no finalzinho do século XIX, os primeiros navios italianos que chegaram no Brasil, ao chegarem aqui, muitos desses italianos tiveram o seu curso de vida direcionados para cá, para esse local. E a partir daí em diante, eles passaram a estar fixados, grudados, não só na economia, na cultura, mas é claro, no coração de São João del Rei. Vem comigo aí para a gente contar um pouquinho sobre a migração italiana em São João del Rei. Beleza? Vamos lá! E como não podia ser diferente, como uma cidade em grande crescimento econômico, São João del Rei contou com a participação de vários tipos de pessoas de várias regiões do mundo. No finalzinho do século XVIII, quando as mudanças no mundo já tornavam-se ali
quase que certos o fim da escravização dos africanos no Brasil. Com isso, os grandes empresários políticos da época começaram a articular então a chegada dos italianos, dos alemães e de outros povos europeus para que esses pudessem ali, de uma certa forma, desenvolver a agricultura e a pecuária tão fortes para aquele momento. Então, esse local que nós estamos aqui agora, Casa da Baronesa de Itaverava, serviu como abrigo para os primeiros italianos que chegaram aqui em São João del Rei. A princípio, como já mencionado, muitos deles se distribuíram ao longo das colônias agrícolas. Colônias hoje conhecidas aqui em São João del Rei, como Colônia do Marçal, Colônia do Gerola, Colônia do Felizardo, Colônia do Bengo. E juntamente com isso, curioso que nessa época em São João del Rei, também havia chegado aqui, há pouquíssimo tempo, as indústrias têxteis. E daí, muitos desses italianos abandonaram ali a enxada, a foice e outros equipamentos agrícolas e começaram a vir trabalhar aqui em São João del Rei, no centro urbano. E assim, justifica-se também a chegada de famílias muito tradicionais hoje na cidade, como os Baccarini, os Chitarra, os Cipriani, que é minha família também, né, os De Tome. Então, São João del Rei passa aí a ter uma grande quantidade de sobrenomes italianos que hoje são extremamente tradicionais, que a partir ali do comecinho do século XX, então, de forma exponencial, vem crescendo a sua participação na economia, na cultura e se tornando aí um dos principais povos migrantes aqui da região de São João del Rei, né? É muito importante também a gente mencionar, né, que esse momento em que esses italianos ficaram aqui nesse local chamado a Casa da Baronesa de Itaverava, né, ele tem um significado também muito grande, porque ao ficarem aqui, né, muitas dessas famílias saíam lá da Itália, né, mal sabiam eles que pouco depois disso viriam aí duas grandes guerras, né? Então essas primeiras famílias, quando chegaram aqui, nem imaginavam que o mundo passaria pelas dificuldades que eles passaram, e aí veio logo no comecinho ali, 1914, a Primeira Guerra Mundial. Então os italianos ainda fluindo para cá, vem uma segunda leva, uma terceira leva, e enfim, depois da Segunda Guerra Mundial, então, esses laços aí já estreitados aí por praticamente meio século já da chegada dos primeiros italianos, fizeram com que a participação deles aqui na cidade se tornasse não só grande no sentido de volume, né, mas principalmente no sentido de o quanto eles interferiram aí na questão, a princípio, como eu disse, vieram por questões agrícolas, mas com o tempo aí essas famílias crescendo muito, elas foram tomando conta de comércio, né? E principalmente na indústria, né? Ao fazer uma pesquisa aí para conhecer um pouquinho da minha árvore genealógica, eu fui buscar pelo sobrenome da minha bisavó, né, quem eu conheço, que é a Regina De Tome Cipriani. É um nome até familiar, né, para quem conhece um pouquinho de São João del Rei. A Regina De Tome Cipriani, que é a mãe do meu avô, ela dá nome ao mercado municipal. Então, os italianos passam aí, como eu falei, a ocupar de simples agricultores. Com o tempo, esses italianos vão se tornando aí pessoas influentes na sociedade e finalmente participando da vida política, né? Muitos deles se tornando aí até prefeitos de São João del Rei, família Baccarini, né? Muito tradicional aqui na cidade. Então eu tenho muito orgulho de participar, né? De ter minha família envolvida aí no desenvolvimento da cidade, né? No desenvolvimento da cultura. E para finalizar, tá? Vocês estão novinhos aí, né? Mas durante ali o começo dos anos 2000, né, houve ali uma grande participação até dos italianos numa festividade. E para quem não teve a oportunidade de vivenciar aí, no comecinho ali dos anos de 2010, o pessoal ali da Colônia do Felizardo
Isso vai entrar para a história, inclusive. Chegou a realizar ali a festa da colônia italiana de São João del Rei. Essa festa ela começou bem pequenininha mesmo, bem ali na comunidade ali do Felizardo, do Bengo ali, do Giarola, juntando pequenas famílias, porém essa festa foi ficando grande até chegar ao ponto de ser realizada no aeroporto. E foi uma festa maravilhosa ali, contou com muita coisa da cultura italiana de dança, da cultura italiana principalmente gastronômica, né? Hoje a gente tem em São João del Rei tradicionais restaurantes, inclusive o restaurante mais antigo em funcionamento de São João del Rei é um restaurante temático italiano. Então acredito que a nossa contribuição aí enquanto povo para o desenvolvimento de São João del Rei, eu acredito que São João del Rei nos recebeu primeiramente aqui, né, no mercado do sal, e hoje os italianos estão espalhados em todas as facetas da economia, da cultura, e estão aí inseridos, incrustados no coração de São João del Rei, tá bom? Um abraço. Oi gente, meu nome é Carla Cassano, nós estamos aqui no restaurante Cantina do Ítalo, nós somos já a terceira geração. Cantina do Ítalo tem 72 anos, foi fundado pelos meus avós, Ítalo Cassano e Elina Cassano, que vieram da Itália. Eles vieram do sul da Itália, na Calábria, são de Paula, e chegaram em São João del Rei, e depois de 2 anos em São João del Rei, eles começaram com um restaurante que chamava-se Pinguim, lá na Avenida Tancredo Neves. Depois de alguns anos, eles compraram, foi ser construído esse edifício aqui, o edifício São João, que na época era o edifício mais alto da cidade, e aí ele comprou aqui onde é a Cantina do Ítalo hoje e trouxeram um restaurante para cá. Nós somos a terceira geração, já somos os netos, quem tomamos conta daqui, acompanhada ainda da minha mãe, Carmelina, e estamos mantendo a nossa tradição. Venham conhecer nossos pratos. A gente tem pratos que foram fundados, que foram feitos pela minha avó e pelo meu avô até hoje. E meu avô era cozinheiro na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Ele era policial, carabinieri, e depois da guerra, de tudo que eles passaram, fome, todas as dificuldades, eles escolheram o Brasil. E aí hoje nós mantemos isso até o momento. Venham conhecer nosso restaurante. Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre São João del Rei, de uma forma bem resumida, que é uma história muito densa. A gente tentou resumir o máximo possível para fácil entendimento para vocês. E venha conhecer São João del Rei, fazer parte da nossa história, entender porque a religiosidade e a cultura pulsa em cada rua, em cada igreja barroca mineira no interior de Minas Gerais. Venha conhecer também. Gostaria de agradecer em especial a Ulisses, o Dalton e a Betânia pela participação nesse vídeo. Também gostaria de agradecer a Carla da Cantina do Ítalo, ao Alan, que ajudou a gente aqui no Centro de Atendimento ao Turista. E meus amigos, muito obrigado pelo vídeo, é nóis. Também quero agradecer a vocês por ter assistido até aqui. E falar que tem outros vídeos dos meus colegas também, que está muito interessante. São 7 eixos do turismo que a gente está pegando. Então segue a gente no canal Seu João Informa. Aqui embaixo vai mostrar nossas redes sociais novamente. E, gente, obrigada e até a próxima.